Gabriel Jesus pode ser mesmo anunciado pelo Palmeiras? Bora entender direito essa história e falar também sobre um atacante do Palmeiras que só volta em 2026. E fala também do Palmeiras, que pode faturar dinheiro do Fulham, clube que está vendendo Andrés Pereira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que só terá um atacante em 2026. Eu me refiro a Bruno Rodrigues, jogador contratado no ano passado depois de grande temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Acontece que depois de 2 partidas ele sentiu o joelho e precisou passar por uma operação, 9 meses de recuperação quando ele estava voltando, outra necessidade de cirurgia e a volta aconteceria no primeiro semestre desse ano. O problema é que essa volta tem sido adiada, exatamente por conta das dificuldades físicas e o temor de que ele se machuque de novo. O psicológico do Bruno Rodrigues foi bastante afetado e na última entrevista, depois da vitória por 3-0 contra o Sport, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Bruno e admitiu que existiram propostas de empréstimo para o atleta, mas a ideia é a manutenção do jogador pelo menos até dezembro para que ele possa, em 2026, estar à disposição com o restante do elenco. O Abel Ferreira falou o seguinte sobre o atleta, abre aspas, não temos expectativas, isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem e pela pessoa que é. Vamos ajudá-lo e a melhor forma que temos é deixá-lo num clube como o Palmeiras, sobretudo pelo nível da gravidade das lesões. Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ganhar dinheiro com o Fulham. Aí você deve estar pensando, o Nicola ficou louco de vez. O Palmeiras acaba de comprar o Andrés Pereira do Fulham e é o Palmeiras quem vai receber dinheiro do clube inglês? Calma. Com a saída do Andrés Pereira, o Fulham pretende utilizar essa vaga com a contratação de um ex-palmeirense. Trata-se de Kevin, jogador de destaque do Shakhtar Donetsk. Negócio que pode girar na casa dos 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 10% do valor de qualquer negociação do Kevin, ou seja, se o acordo for fechado entre os clubes, o Palmeiras fica com 10 milhões de euros ou 25 milhões de reais. E essa parte apenas pelo direito econômico. O Palmeiras ainda ficaria com um percentual do mecanismo de solidariedade por ter formado o jogador. Só para completar, é importante registrar que o Andrés Pereira foi comprado por 10 milhões de euros. Se o Palmeiras tiver 4 milhões de euros vindos por conta do Kevin, isso significa que o Verdão gastaria apenas 6 milhões de euros com a compra de Andrés Pereira. Só para fechar sobre o Palmeiras, uma informação curiosa. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, conquistou nessa terça-feira seu 18º título importante nacional à frente das categorias de base do Verdão no período de 10 anos. Quando eu falo em título importante, eu me refiro a Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa. Apenas as categorias sub-17 e sub-20 têm esses torneios. E o Palmeiras ganhou em 10 anos 18 taças. Só para você entender o tamanho dessas 18 taças, é importante contar que o segundo time, ou os segundos times que mais ganharam depois do Palmeiras foram Flamengo e São Paulo com 9 taças cada. O Internacional faturou 5 títulos dessas competições que eu citei nos últimos 10 anos. O Fluminense ficou com 4 taças, Galo, Cruzeiro e Vasco 3 taças cada. Já os outros rivais do Palmeiras, o Corinthians não faturou nenhum título e o Santos ganhou apenas uma taça. Falar sobre Gabriel Jesus. Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SBT, contou que o torcedor do Palmeiras poderia esperar por 2 presentes de aniversário dos 111 anos de fundação do Verdão, que foram comemorados nessa terça-feira. O primeiro presente já é sabido, o Andrés Pereira. Negociação fechada com o Fulham, o atleta já passou por exames médicos na Inglaterra e já fez a assinatura digital, agora é questão de tempo para que esse anúncio aconteça. O segundo nome é que chama mais atenção, segundo o Benja, Gabriel Jesus pode ser contratado. Jesus que tem excelente relação com o Palmeiras, com os dirigentes alviverdes, ele fala com bastante frequência com Anderson Barros, com a Leila Pereira e entre outros. O grande ponto é que o Gabriel Jesus ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e só tem retorno previsto para outubro. Ele começou a fazer somente agora atividades dentro do campo, mas aquela coisa bem inicial, né, em meio ao processo de recuperação. Sei que o Benja tem excelente relação com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Gabriel Jesus, mas também por conta do salário do Gabriel Jesus no Arsenal, 6 milhões e meio de reais por mês, dá para dizer que a chance de acordo entre Palmeiras e Gabriel Jesus até a próxima terça-feira é muito pequena, para não dizer zero.
Isso porque também o Verdão investiu altíssimo nessa função de atacante, contratando em janeiro o Vitor Roque, que agora, somente agora, tem dado conta do recado e se tornado peça importante, especialmente jogando junto ao lado do Flaco Lopes. A tendência de Gabriel Jesus no Palmeiras por agora é muito pequena, quem sabe para a próxima temporada, quando Jesus estiver mais perto do fim do contrato para o Arsenal. Dá para dizer que eu acho, não, dá para dizer que é uma possibilidade, que a tendência, quando voltar ao Brasil, é de que o Jesus dê prioridade ao Palmeiras e esse negócio só não aconteça se o Palmeiras não o quiser. Mas imaginar o Jesus agora no Palmeiras parece bastante complicado. Conseguiu neutralizar a equipe do Sport, funcionando de novo bem, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. O que você conseguiu tirar de bom proveito desse jogo contra o Sport? Uma segunda pergunta também, porque a gente tem visto muitos vídeos da participação do Bruno Rodrigues nos treinos na academia de futebol e, óbvio, né, a lesão que ele teve é uma lesão muito grave, uma lesão difícil de recuperação. Como hoje você analisa esse atleta? Você espera contar com ele após já essa data FIFA ou ainda é difícil prever? Boa noite. Sem expectativas. Sem expectativas, acho que isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto pelos valores que ele tem, pela pessoa que ele é, e nós vamos ajudá-lo. E a melhor forma que temos de o ajudá-lo é estar num clube como o Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador deste nível, ou sobretudo do nível da gravidade da sua lesão. Apesar de existirem alguns clubes que nos contactaram para o emprestar para estes últimos meses, mas não podemos correr o risco do poder a jogar num clube onde não tenham todas a estrutura e toda a condição, porque não sabemos se ele vai jogar ou não, de o poder ajudar. Portanto, sem expectativas, a ideia é nós ajudá-lo e se houver oportunidade e se estiverem reunidas todas as condições, poderá jogar. Se não, o melhor mesmo é ele entender que tem que meter minutos nos treinos, ganhar força, perder o medo. Os próprios colegas mesmo no treino o respeitam muito e não fazem entradas por isso mesmo, mas o objetivo dele mesmo, e para isso tem que estar na cabeça dele, tudo o que vier à frente disso é positivo, mas início do próximo ano. Está bem? A outra pergunta. Olha, cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário no qual nós somos mais fortes. Pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter, mas acho que no cômputo geral fizemos um jogo positivo, onde a nossa torcida pôde comparecer em número, desfrutar e dar por bem emprego o dinheiro que pagaram para viver o jogo hoje. Boa noite, Lucas Baseiro, Rádio 105 FM. Queria te perguntar a respeito da dupla de ataque. A gente sabe que você não gosta muito de falar especificamente de jogadores assim, mas a gente observa uma mudança de esquema muito grande com relação ao que, não só o que você vinha fazendo, mas como que é o costume recente do futebol brasileiro. Aquele sistema com 3 atacantes, 2 nas pontas e tudo mais. E você reformulou, não só por conta dos 2 ótimos jogadores que tem, mas também pela reformulação que está passando o elenco do Palmeiras, né? Queria perguntar, até de curiosidade mesmo, como é esse método que você utiliza para não só mudar o seu esquema de jogo, que era habitual, como também fazer os jogadores renderem. Porque a gente vê Vitor Roque e Flaco Lopes nessa crescente, né? Rendendo jogo a jogo e ganhando confiança nesse novo esquema. Obrigado. Olha, pensa comigo. Se vocês prestarem atenção agora às equipas que jogam com saída de 3 com lateral baixo, é só vocês pensar juntamente que ver quantas equipas fazem saída de 3 com lateral baixo, jogam com 3 zagueiros, e nós temos que andar sempre a correr ao contrário, temos que andar a reinventar. Mas também te faço um desafio: quantas equipas futebol brasileiro com 3 centroavantes é mentira. Isso não existe. Isso é mentira. Jogam com pontas abertos. Pontas. Não é centroavante. Centroavante, 1. E o outro desafio que eu te lanço é quantas equipas no Brasil jogam com 2 centroavantes. E não, vocês viram o meu conterrâneo a dizer quanto é difícil encaixar 2 centroavantes numa equipa, porque depois é preciso um equilíbrio.
E sim, isto é uma solução que nós temos usado, mas podem jogar 2 centroavantes, ou um centroavante e um meio atacante, pois isso vai depender das características dos nossos jogadores, do tipo de jogo, o que nós entendermos que o jogo está a pedir. Portanto, não é nada que seja um fim acabado, como desde que chegamos aqui ao Palmeiras, fomos sempre criando nuances. Os adversários depois vão nos conhecendo, porque feliz ou infelizmente são 5 anos juntos a trabalhar de forma seguida, onde todos os adversários sabem o que nós fazemos, veem o que nós fazemos, bola parada, tudo. Há um livro escrito e nós temos que, não é, porque anda muita gente a ler o livro, e nós temos que fazer coisas diferentes, e hoje fizemos, hoje não, já temos vindo a experimentar uma estrutura mais fixa e uma estrutura mais flexível em função daquilo que são as marcações do nosso adversário. Hoje correu muito bem e, por exemplo, no último jogo em casa não correu como nós queríamos. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi um Palmeiras muito bem postado e reativo, né? O Palmeiras perde, pressiona, e você jogou com um 4, 2, 2 e 2, só que você ataca ao mesmo tempo com 6, com o Kelvin, que apoia muito bem, e o Piquerez, deixando mais o Evangelista Emiliano Martínez fazendo a cobertura desses laterais. Você conhece muito bem o Andreas Pereira. Você pode ganhar esse jogador nas próximas horas. Você pode estar ganhando um 10, já que você tem um 8, e você falava assim, um 9, um 9, um 9, um 9. Você já tinha um 9. Com a entrada do Vitor Roque, você ganhou um camisa 7? Não entendi. 7 de quem? O Roque faz para você mais um 7, um ponta, um não, 7 de saída, e aí você ganha o Flaco como 9? O Roque faz dupla hoje, fazem dupla na frente, um meia direita, outro meia esquerda, os dois no centro, um bocadinho com mais mobilidade, mas como eu estava a dizer ao teu colega, dá-nos umas coisas, tira-nos outras, entre o equilíbrio entre tapar a cabeça e os pés. Hoje não jogamos com uma equipa onde o Palmeiras é claramente melhor, e portanto tínhamos a obrigação de ganhar e de fazer um bom jogo aqui. Agora vocês sabem, não adianta muito estarmos a bater na mesma tecla. Vejam a idade dos jogadores que acabaram, a forma como nós temos reformulado esta equipa em função daquilo que foi 4 anos muito vitoriosos, de uma geração que ficará seguramente gravada na história do Palmeiras. Foi o elenco que mais ganhou em menos tempo, e falámos só de títulos, mas podíamos falar de títulos, prestígio, dinheiro em vendas de jogadores, bem, o que vocês quiserem, para hoje poder e sinto-me orgulhoso disso, poder ir ao mercado e poder contratar jogadores nessa valia. Mas se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso, lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Depois, no ano seguinte, a nossa Presidente e o Barros disseram que iam ter uma gestão responsável. E fomos muito criticados por isso. Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são boas. Portanto, não tenho confirmação de nada, como te disse, vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, olhar para dentro, ajudar estes jogadores a crescer não só naquilo que é a cultura e a responsabilidade de representar um clube como o Palmeiras. Eu acho que eles há bem pouco tempo entenderam o que é representar o Palmeiras. Bastou ser eliminado num jogo com o Corinthians para criarem uma confusão, parecendo que tudo estava mal, quando estamos a fazer o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras. Mas quando as narrativas são construídas e são suportadas, depois fica difícil dizer aos nossos torcedores que não está tudo bem, mas também não está tão mal como querem, e querem criar essas narrativas que está tudo mal. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. Queremos todos os resultados, queremos ganhar sempre, mas o que sustenta o resultado é o processo, e ele está a ser muito bem feito ao longo destes anos e vai continuar a ser. Abel, boa noite. Dentro disso de representar o Palmeiras, hoje
O Palmeiras estreou um novo uniforme fazendo uma homenagem de quando o Palmeiras representou 60 anos atrás, né? A seleção brasileira. E nos 5 títulos da seleção, sempre jogadores do Palmeiras também estiveram presentes. E hoje, uma noite que estrangeiros marcaram os gols, né, com a camisa da seleção brasileira, e de convocação do Ancelotti, depois de muito tempo, sem um jogador do Palmeiras. Recentemente o Estevão estava aqui sendo convocado. É uma demonstração, talvez, de um novo ciclo do Palmeiras que se inicia dentro dessa chegada de novos jogadores e que você enxerga que em breve, talvez, dentro do que você tem dos jogadores à sua disposição brasileiros, eles podem estar servindo a seleção de novo? Podem. O treinador tem paciência, a direção tem paciência. Não sei se os nossos torcedores têm paciência para isso. Não é? Ainda vocês viram uma equipa que foi bicampeã mundial, não é? De sub-20. Quantos jogadores apostam? São pensamentos diferentes, nem está bem nem está mal, são pensamentos diferentes. E os nossos jogadores que foram à seleção, todos eles foram vendidos. Não é? Os nossos jogadores que nós tínhamos aqui, os nossos melhores jogadores foram vendidos. É isso que nós temos que entender. Não é? O Estevão foi vendido. Não é? O Hendrick foi vendido. O Vítor Reis, um zagueiro com 19 anos, o ano passado jogou ida e volta da Copa, jogou ida e volta da Libertadores e no final vendemos-lo por essa cifra que vocês sabem, mas foi preciso metê-lo lá dentro. Se vocês me dizem, mas se tivesses um zagueiro com 30, 31, se calhar ias ter outro tipo de experiência. É o processo do clube. E nós estamos sempre a bater na mesma tecla para que realmente todas as pessoas do clube e os nossos torcedores entendam que são processos diferentes, que é possível chegar no mesmo objetivo final. Agora, como tu disseste bem, temos que ter um bocadinho de paciência. Há jogadores na base que nós já identificamos que podem chegar. Eu não te vou dizer os nomes, mas tem 2 jogadores na base que eu vejo e deslumbro, como foi o caso do Hendrick ou o caso do próprio Estevão, mas vamos ter que esperar, porque eles já treinam connosco e treinam comigo. Portanto, como eu estou aqui há 5 anos, consigo perceber que eles passam pelas mãos, consigo perceber o tempo que é preciso para maturar esses jogadores. Depois, no futuro, falta saber se o selecionador os quer ou não, porque essa não é a minha responsabilidade, é a responsabilidade do selecionador. E se ele entendeu que neste momento tem que ir buscar jogadores do outro lado, está tudo certo e nós vamos continuar a seguir o nosso caminho.